Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui em mais uma Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje com o queridíssimo amigo, professor Daniel Bucar, sobre um tema super importante, isenção e TCMD, né? Vamos aguardar que o professor Daniel Bucar entrar. Estamos vendo outros colegas, coautores, Ives Lima, junto com o professor Rodrigo da Mata, escreveu um artigo excelente no Arquitetura do Planejamento, tomo 2. Estou vendo Lincoln, né? Solange, Armando e tantos outros aí, né? Vamos aguardar aqui o professor Daniel Bucar, que deve estar entrando, um tema super interessante, ITCMD, uma demanda que o Brasil inteiro tem, de diferentes perspectivas, né? Caroline Pongé, nossa querida coautora também, um artigo junto comigo no Arquitetura do Tomo 2, um prazer estar aqui. Professor Caio Pires também, né? Também autor de um artigo no Tomo 2 e um em coautoria com o professor Daniel Bucar no Tomo 1 sobre tributação, né? Isabela Castro. Gente, só gente amiga nos prestigiando aqui. Muito obrigada. Vamos aguardando aqui o professor Daniel. Gente, esse tema, só lembrando que essa live vai ter um formato diferente, né? Nós já estamos com Boa noite, Caio. Já estamos com o link, tá? Com o tema isenção e TCMD e com perguntas que foram feitas, tá? Aqui, o professor Daniel Bucar já entrou. Que bom que o meu livro ele ajudou no doutorado. Eu não sei se você está falando do arquitetura ou do planejamento, mas é muito bom saber que a professora Ana Carolina Brochado Teixeira nos dando a alegria de participar também nessa live. Fizemos uma semana passada sobre... Aqui, se deu certo. Vamos ver, guardando o Daniel Bucar. Aê! Como vai? Aê, professora Daniele, deixa eu colocar Tudo aqui. bom? Tá Tudo bem, e podendo? você? Ainda tá no trabalho, mas vamos em frente. Sempre Ó, trabalhando aqui. Você também tá no trabalho também. estamos, Deixa eu com tirar essa luz certeza. aqui de cima, deixa eu ver se bota em outro lugar aqui. Se tiver um... Isso aí, ficou melhor. Ah, Gente, pronto. dá uma boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui nos prestigiando. Essa live com o professor Daniel Bucar. Agradecer, ele tem uma agenda tribuladíssima, né? Agradecer por tudo. Daniel é mais do que um amigo, um professor, um Isso tá companheiro. ficando mais verde, hein? Às vezes fica. Gente, vocês sabem como é que eu conheci o professor Daniel Bucar? Num concurso para mestrado na UERJ. E desde lá a gente não temos parcerias acadêmicas, temos vários artigos em coautoria, e ele viaja sempre nos meus projetos, só tenho que agradecer. O professor Daniel participa dos 2 tomos, dos 2 arquiteturas, um com Caio Pires, como eu acabei de falar, com o artigo Sucessão e Tributação, Perplexidades e Proposições Equitativas. E aqui, no tomo 2, é exatamente a base da nossa live hoje, né? Que é Planejamento Sucessório e Isenção do TCMD. Sempre que essa live tem uma peculiaridade. A gente não tem uma pauta, a pauta foi feita por vocês, né? Por perguntas feitas por vocês. Então, a gente vai, ao longo da live, indo respondendo as perguntas, tá certo? Professor Daniel Bucar dispensa apresentações, mas, para quem não conhece, doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, especialista em Direito Civil na Universidade del Instituto de Camerino, professor pesquisador do Max Planck Institute na Alemanha, professor adjunto de Direito Civil da UERJ e atual procurador-geral do município da cidade do Rio de Janeiro. Dani, e meu amigo, que eu acho que é o mais importante, Sem né? dúvida. Vamos lá. Dani, começamos aqui pelas perguntas.
Qual o procedimento para o requerimento da isenção? A Virgínia fez essa pergunta. Bom, primeiro, professora Daniele, cumprimentá-la, dizer que todos nós acompanhamos há muito tempo a arquitetura do planejamento sucessório. Eu sou testemunha presencial desse projeto, na verdade, testemunha, inclusive, da própria tese que iniciou lá em 2014 para 2015, quando nós estávamos num café na Alemanha, conversando, isso no Max Planck, onde nós estudamos, nós dois estudamos, onde nós escrevemos parte da nossa tese lá em Hamburgo, e vi nascer esse projeto de planejamento sucessório, que só você realmente é uma pessoa que trabalha muito, extremamente organizada, extremamente batalhadora, estudiosa, acadêmica, metodológica, e que conseguiu, depois de 4, 5 anos, aí é um dos livros mais vendidos do país, Arquitetura do Planejamento Sucessório, a sua tese. Então é um grande orgulho e, de certa forma, eu faço parte dessa história, me sinto também um primo assim, dessa história, e você, a grande mãe, tia dessa história. Aí tem muito orgulho de você. De fato, nós nos conhecemos ali na antessala de um concurso, de um certame, né, de um concurso para ingresso da UERJ de mestrado, né? Hoje passou muita água debaixo dessa ponte, né? Estou lá hoje também como professor da UERJ com muito orgulho, mas que naquela antessala, naquele corredor frio da UERJ, nascia ali uma grande amizade e, enfim, que está aí até hoje, nós praticamente irmãos acadêmicos. Mas agora, para falar um pouquinho sobre isenção, tá dando para me ouvir bem, Dani, professora Daniela Tá Teixeira, ótimo, Dani? tá perfeito, tá Que ótimo. bom, que maravilha. Aquela que, primeiro, agradecer a presença de todos. Eu vi aqui que tem alunos, ex-alunos, ex-alunos que estão aí já seguindo carreira própria, o doutor Mateusani, advogados queridos, amigos de longa empreitada, Luísa Boechat, professor Caio Silva. Então tem um monte, Caio Pires, perdão, um monte de gente aí que eu estou vendo aqui bastante carinhoso aqui com a nossa live. Bom, a primeira questão, antes de entrar até na resposta à nossa ouvinte e telespectador, enfim, instagramadora, é falar um pouquinho sobre isenção de TCMD. De certa maneira, quando você fala de planejamento sucessório, todo mundo pensa, não, a pessoa só para grandes fortunas, patrimônios extensos, né? Que é o que tem que fazer realmente ter algum interesse sobre esse tema. No entanto, quando a gente passa para estudar a própria questão da tributação e verifica, inclusive, a questão da isenção do ITCMD, a gente desmistifica um pouco essa questão e verifica que até mesmo para pequenos patrimônios, para valores singulares pequenos em uma sucessão, o planejamento importa em uma economia tributária, haja vista que os estados, né, a gente tem que sempre lembrar que o ITCMD é um imposto que é de competência dos estados, a maior parte dos estados, eles prevêem isenção para pequenos patrimônios. E quando você tem ciência dessas isenções, você consegue fazer um bom planejamento, e aí seja aquele planejamento que nós já falamos bastante tempo, em vida, né, porque tem a parte de doação, opções, né? Tem a planejamento acessório com eficácia em vida, e aí aqui entra o ITCMD na sua feição, né, do seu lado de doação, e o pós-mortem, que é o ITCM, né, o causa-morte, que é já na sucessão mesmo no inventário.
Então, olhando a legislação do local, você pode até ter a grata surpresa de saber que, em determinados estados, um valor doado em vida, ele é isento, mas se esse valor for deixado pós-mortem, não é isento. Então, quer dizer, você tem estados que até, de alguma maneira, incentivam que as pessoas façam doação em vida, que é o que o pessoal da economia comportamental chama de nudge, né? Ou mesmo ó, que a gente conhece há muitos anos como incentivo fiscal, que é uma forma, de certa maneira, influenciar nas decisões das pessoas. E quando você tem incentivos econômicos, acaba sendo um grande empurrão para que as pessoas possam optar por o planejamento A ou planejamento B. Então, sobre a questão agora propriamente dita, como é que é o nome da nossa... Virgínia. Da Virgínia, cada estado, né, e o Distrito Federal, ou seja, são 27 entes federativos, cada um deles tem uma maneira própria de regulamentar a isenção. O certo é que desde o Código Tributário Nacional já dizia que a isenção ela não é de per si, ela não basta eu dizer que sou isento, eu tenho que fazer uma prova mínima da isenção. Então, cada estado tem uma maneira de se fazer um formulário. Você tem no Paraná, que é um estado super complexo no formulário, que eu já vi no Paraná. Rio Grande do Sul também tem uma certa complexidade para fazer a isenção. O certo é que, como a isenção é algo que o Estado, particularmente, embora ele de um lado ele dê, de outro ele tem responsabilidade para saber que a isenção efetivamente é devida, porque ele está renunciando, de certa maneira, uma receita tributária, ele busca, e aí vai fazer pela burocracia estatal, se cercar de todos as cautelas para que haja a certeza de que aquela isenção está sendo efetivamente dada para quem realmente merece. Então, cada estado tem um formulário, existem formulários ainda hoje impressos, né, papel físico, né, e tem a maioria hoje também já tem um sistema próprio de que as pessoas, normalmente os advogados sucessorialistas, eles enfrentam esses formulários. Cada estado tem uma maneira de fazer, de alguma forma, regulamentar esses formulários. O professor Daniel sempre fala, né, como é a peculiaridade do ITCMD, que em alguns lugares é ITD, como no Rio, outros ITD, ITCD, aqui em Minas. ITCM, Tanto que ITCMD. até as perguntas foram feitas com nomenclaturas diferentes, que eu acho que dependendo de alguma região do Brasil. Mas o professor Daniel, ele bem fala que é como se a gente tivesse quase 27 leis estaduais, né, direito das sucessões estaduais por conta dessas peculiaridades, né? Outra pergunta da Lúcia aplica-se a alíquota em vigor na data do falecimento ou na data da abertura do inventário? Vamos fazer as duas, misturando os dois conceitos, é na data da abertura da sucessão que ela se abre com o falecimento. Então, realmente, é na data do falecimento, e não na abertura do inventário, mas sim aquela data que se tira a fotografia, a pessoa faleceu, se tira a fotografia, e é ali que vai ser a fixação das cotas, das alíquotas, das faixas se for progressividade, das faixas de progressividade. E o STF, inclusive, tem uma súmula a respeito desse tema, que agora aqui eu estou não peguei a súmula, mas já está assentado aí há muitos anos. Então, de maneira que, como a gente está falando de tributo, de um imposto, né, especificamente de imposto, até é um tributo, mas é o imposto, existe o princípio da anterioridade fiscal, e que, então, esse tributo, esse imposto, ele só pode ser majorado, alterado,
após o dia 1º de janeiro. Na verdade, pode ser colocado a qualquer dia, a lei é editada a qualquer dia de um ano, mas só passa a valer no dia 1º de janeiro. Então, se a pessoa falece no dia 31 de janeiro, perdão, 31 de dezembro, que vai valer, olha aí, o Regis, nosso professor lá do Ceará, obrigado, Regis, pela presença, já colocou aqui a súmula do 112 do STF, agradeço, Regis. Então, nós temos a 31 de dezembro, é a data que vai fixar todo o regime tributário. Se falecer no dia 1º de janeiro, já passa a ter a outra nova alíquota. E isso acontece, assim, de uma maneira até assim, tragicômica, né? Que aqui no Rio de Janeiro nós tivemos 2 leis, uma de 2005, 2006, 2015 e outra de 2015, 17. É, que houve alteração. A primeira foi lá atrás, acho que em 2005 já teve uma pequena alteração, 2015 e 2017, 2 alterações. é. Então, que essa pessoa faleceu dia 31 de janeiro, paga metade de tributo, se faleceu dia 1º de janeiro, a família vai pagar muito mais tributo. Enfim, é questão da própria lei, da anterioridade da lei fiscal. Até já dentro dessa questão, até por falar em Ceará, que o nosso colega Bessolto falou recentemente, consegui virtualmente a isenção de TCMD e uma ação de arrolamento comum para um cliente da Cefaz de Ceará, né? Aqui a cota parte isenta está por volta de R$ 32.000, né? Isso, solto, Essas ótimo. experiências de cada região aí do É, Brasil, é. que é interessante. Então, Daniel, eu acho que tem uma pergunta aqui, se eu não me engano, acho que da Célia. O ITCMD tem um teto hoje, em média, de 8%. Tem previsão de alterar? Tem projeto de lei, né? Projeto de resolução do Senado, né? Porque quem fixa as alíquotas do ITCMD, de acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, salvo engano, mas é 155 da Constituição da República, é o Senado, Casa dos Estados, que tem a competência para fixar as alíquotas máxima e mínima do ITCMD. Então, hoje vigora a resolução número 9 de 92 do Senado, que fixou as alíquotas mínima de 4% e a máxima de 8%, e o artigo 2º até permite a progressividade. É sempre bom lembrar que essas alíquotas, essa faixa de alíquotas, dá, assim, aplicado isenção e patrimônios que são submetidos às sucessões aqui no nosso país, gera uma alíquota efetiva em torno de 3,5% para todo o país, né? E é um tributo, é um imposto de herança muito baixo. A gente sabe que ninguém aqui quer pagar mais imposto, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é que tem que ter um pouco de justiça fiscal, né? E a gente tem países no mundo que já antenados na necessidade de uma tributação mais forte sobre a herança para fins de ter um regime de capitalista de verdade, tá? Que de verdade mesmo, os Estados Unidos tributa fortemente a herança, a Europa, por outras razões, também tributa fortemente as heranças. Você tem alíquotas muito maiores. A gente tem até os Estados Unidos, que chega até 49%, claro, fortunas maiores, mas aqui o nosso teto é 8%. A França, 35%, 40%. A Alemanha, 35%. Então, a gente tem outros países que têm tributos alíquotas muito mais altas que o próprio Brasil. Aqui não há uma previsão, né? O que tem é um projeto de resolução, de alteração dessa resolução 9/92, que foi proposta pelo senador Cid Gomes, do Ceará, né? O professor Regis, se Ceará está estiver assistindo bombando aí, aqui hoje. também o doutor Souto, mas foi o senador Cid Gomes, do Ceará, que ele propôs uma alteração elevando a alíquota máxima para 16%. Para 16%. Então, assim, para a gente ter uma ideia, pessoal, o quanto
se paga pouco de tributo no nosso país de herança, sobre herança, na sucessão, basta fazer o seguinte: estou aqui, né? Estou aqui, vocês estão vendo, estou aqui no trabalho ainda, o professor Daniel também está trabalhando, estou aqui trabalhando. Eu, por estar aqui trabalhando, a minha alíquota, se eu passar o valor de R$ 4.000 por mês de vencimento, vai ser de 27,5%. Uma pessoa que está em casa agora, sem fazer absolutamente nada, e receber uma herança, é a grande sorte dela, na verdade, é a grande fantasia de qualquer pessoa é ser herdeiro, ela vai pagar 4%, 8%. Então, o regime, o sistema tributário brasileiro diz, o que é melhor ser? Trabalhar, produzir ou ficar em casa e ser herdeiro? Parece que, se você comparar as alíquotas, que o sistema brasileiro fala, seja herdeiro. Então, esse é o problema da questão da baixa alíquota de herança. Você, eu acho que numa live já comigo, uma coisa, você fala que a média do Brasil, dos 27, é em torno de 3,5%, né? Mais ou 13,5%. A menos você. alíquota efetiva recolhida, né, aquela que realmente foi executada, fica em torno de 13,5%. E alguém perguntou aqui se no Rio é progressivo. Aqui, cadê? Doutor Do Leonardo RJ. Mello. Doutor Leonardo Leonardo. Mello, vim aqui. É progressivo, sim. Aqui no Rio é progressivo. Em 17 houve uma alteração das faixas de progressividade, colocando mais alíquotas, 4, 4,5, 5, mais de 4 a 8%. O Rico, acho, falou, quanto tanto se fala em meritocracia, né? Nada mais justo que o aumento do imposto sobre herança. O professor Daniel Bucar trabalha principalmente no artigo junto com o professor Caio Pires, no tomo Arquitetura do Planejamento, tomo 1, né? Exato. E aí vamos então O partindo Rico, para... que deve ser Ricardo, o Rico, o Ricardo, é uma coisa, assim, tanto Karl Marx quanto Adam Smith, né? Os dois bem opostos, né? Ideologias de verdade, né? Esquerda, de direita, de capitalismo, socialismo, os dois falavam a mesma coisa. Você tinha um consenso político entre os dois, a herança tinha que ser bastante tributada, porque uma herança pouco tributada é um sistema monárquico. Isso é monárquico. Você está numa república, tem que ter meritocracia, como você bem colocou aí. Para ter circulação de riqueza, produção, e não uma continuidade do status quo, que é a monarquia. Perdão, Henrique. Obrigado, Henrique. Então, isso com certeza, né, Daniel? Porque você falou, comparou com força de trabalho, mas temos tributação de alimentos, quer dizer, 3,5 é mais baixo que qualquer desses comparativos, né, de tributos. A Lúcia já até agradeceu a pergunta que foi feita para ela. Aqui tem uma outra que se é possível fazer inventário em outro estado para poder usar as isenções, como se faz? Se é possível fazer inventário em outro estado para poder usar as isenções, como se faz? É possível, sim. O artigo 155 da Constituição da República, ele tem tratado desses dois impostos, né? O imposto de doação e o imposto de causa-morte. Eles são diferentes mesmo, né? A matriz fiscal, matriz tributária, como gostam de falar alguns tributaristas, eles são diferentes, né? A doação é o bem singularmente considerado e o estado competente é o estado de domicílio do doador. E em relação ao TCM, né, o causa-morte, o imposto de causa-morte, o estado competente para a tributação é onde processa o inventário. Aí a pergunta onde se processa o inventário? Todo mundo vai dizer, domicílio falecido. Isso, o inventário judicial, vírgula, sendo competência territorial, é uma competência relativa. Então, se os herdeiros quiserem abrir um inventário judicial fora do domicílio do falecido, estiverem de acordo
altamente possível, né? Se você fala em negócio processual, possível, for em outro estado, logo será no local onde se processará o inventário judicial que terá competência para tributar. E mais, quando você faz o inventário extrajudicial, ou seja, em cartório de notas, aqui a liberdade é absoluta. Você pode levar o seu inventário a qualquer lugar do país. De modo que, em relação aos bens móveis, e isso eu tenho que frisar, que eu não falei no começo, os bens imóveis, não tem jeito, é no local onde está afincada a raiz. Mas os bens móveis, no Natureza inventário, próprio terreno, né, do bem, né? isso, Chama a competência para o do Estado. Estado. Mas o bem móvel, você, por exemplo, se tiver uma isenção sobre VGBL, sobre PGBL, que é tão discutida hoje, né? Sobre PGBL. E meu estado tributa PGBL. E aí eu quero fugir desse problema, né? Não quero entrar no judiciário para ficar questionando isso, e levo o inventário extrajudicial para um estado onde o PGBL não é tributado, onde é isento, né? Você tem estados, por exemplo, como Santa Catarina, que eu sempre uso como exemplo, que ele expressamente isenta o PGBL do ITCMD. Essa questão do PGBL e da VGBL é bem interessante, que muitos estados não falam nada por omissão, mas outros já estão demonstrando alguns caminhos, né? Como o Rio de Janeiro, recentemente, o PGBL não tributa, a VGBL não, né? Então, o Santa Catarina, por opção, já não tributa, né? Nenhuma das Exato. duas. E aí. E, Daniel, eu sei que a holding é até um outro assunto, até Leonardo, deve ser Leonardo, né, Léo? A live sobre holding com a professora Simone vai ser sexta-feira e também pode estar mandando as perguntas. A Jéssica aqui perguntou. Doutor, acha que o percentual da tributação deveria ser a mesma em todo o território nacional de TCMD? Ela faz a correção. Doutora Jéssica, não tenho a meu ver, tá? A menor dúvida que deveria ser igual. A tributação da herança nos países verdadeiramente capitalistas, ou verdadeiramente socialistas, ou seja, verdadeiramente republicanos, a tributação da herança é um instrumento de medida de concentração de riqueza. Na verdade, a medida contra a concentração de riqueza. Isso, repito, tanto capitalismo quanto socialista, qualquer tipo de republicano. Qualquer país republicano em que você quer ou a produção, a meritocracia, você quer a produção correndo no país, a tributação da herança é feita em alíquota única e medida pelo Estado Central, se for o Estado Central ou o Estado Federal, justamente para poder ter esse controle. No nosso país, infelizmente, atribuiu-se aos estados federados a tributação da herança. E o que hoje nós temos é uma baixa tributação de má qualidade. É uma tributação, como eu falei, de 3,5%, uma alíquota efetiva de 3,5%, que os estados, inclusive, para eles próprios, nem vale muito a pena exercer uma grande fiscalização sobre o TCMD. A gente sabe que os auditores, as auditorias fiscais do TCMD são confusas, são difíceis em todos os estados do país. Enquanto a do ICMS é uma beleza, tudo rápido, claro, porque tem muito mais, o valor é muito maior, né? Você tem, por exemplo, São Paulo e o TCMD em 2019, 2020 ainda não vi, mas 2019 foi 1% da arrecadação dos tributos de São Paulo. Então, quer dizer, é um tributo assim que é quase que um problema, às vezes, para o Estado, mas que é para os advogados que trabalham com família e sucessões, com direito acessório, é um grande entrave. Acaba sendo um grande entrave, e para os herdeiros, que não gostam de pagar também, né?
É, só lembrando o que você bem falou no início, né, que é muito importante, até dentro da opção de um planejamento, né, se faz as escolhas dos tributos em vida ou pós-mortem, né? Aí você pode até estar decidindo se quer antecipar, né, utilizar ou se quer jogar isso para frente. Isso são algumas escolhas que têm que ser feitas em um planejamento. Você já respondeu a Jéssica, a Holden, eu já falei para o Leonardo que ele pode, Léo, pode fazer, vou abrir, não hoje, amanhã, a caixinha de perguntas, ou pode mandar no meu direct para a professora Simone responder na sexta-feira, na quinta-feira, às 11 da manhã, está marcado. Aí tem duas sobre previdências ainda, uma da Ana Lúcia, a aluna nossa lá também, lá do curso. No Rio Grande do Sul, a Fazenda Estadual está trancando a avaliação dos bens se não for incluído o PGBL. O que vocês sugerem seja feito? E alguém falando que no Rio de Janeiro também é isento. Mas No Rio não Grande do toda, Sul. né? Está falando do Rio Grande do Sul. Uma no... A, sim, no Ca- Rio Grande do Sul a, também é Ca- isento. a Cagilp, ela está dizendo É. que é no isento. Cagilp não é essa informação que eu estava tendo. Até a Ana Lúcia que me confirmou que realmente no Rio Grande do Sul eles estavam travando a avaliação dos bens sem a PGBL. Essa era a informação que eu estava tendo. E, Ana Lúcia, tem mais de 100 julgados já do Rio Grande do Sul, tá? Mais de 100 julgados no Rio Grande do Sul, que já tratam dizendo que o PGBL não entra no inventário, portanto não é tributado. Eu tenho uma boa parte, até no material do nosso curso, quando chegar na aula de PGBL, vai estar lá disponível um ou dois julgados do Rio Grande do Sul, eu coloco selecionei vários de vários estados, mas hoje no Rio Grande do Sul, digamos assim, a grande passivo judicial de TCMD, se é que a gente pode falar isso, é em torno do PGBL mesmo. Seria mandado de segurança, né? Assim, a questão processual parece ser mandado de segurança. A Ana fala, sabendo que o ITCM não é um tributo cumulativo, a possibilidade de isenção. Faltou alguma E coisa aí? acho Possibilidade de que ficou isenção? meio sem sentido, né? E a Eliane, doutor, você acha que deveria ser menor a alíquota de doação para incentivar a distribuição em vida, como em alguns nórdicos, países Países nórdicos? nórdicos. Tem Eliane, alguns doutora estados Eliane, aqui que pois é, utilizam isso, né, Dani? tem alguns estados que são assim. O Rio Grande do Sul é um estado que ele é assim, embora as alíquotas sejam as mesmas, em parte as mesmas, as faixas são menores. O Rio Grande do Sul é um estado que incentiva a doação. Alagoas também é um estado que a tributação da doação em vida é menor, ou seja, é uma experiência que não é desconhecida em nosso país. Em alguns estados, você tem uma tributação menor na doação do que no pós-mortem. Essa tributação não acredito que seja, doutora Eliane, já no sentido de que os nórdicos eles pretendem antecipar a herança para fazer virar mais a economia, tá? Aqui ele é feito mais para antecipar a receita do Estado, na verdade, né? Essa que é a realidade. Mas, de toda forma, você pode se utilizar de uma outra maneira, olhar esse incentivo de outra maneira, né? Como se fosse um empurrãozinho para você fazer o planejamento em vida e fazer uma doação em vida. A Ana Lúcia agradeceu você ter respondido a pergunta. E a Brasilioto fala apenas Brusilhoto. Brusilioto, né? Apenas esclarecendo, o inventário extrajudicial, quando há bens imóveis, deve ser realizado no município de um dos bens, certo? Não. Não, Daniel, responde. não. Explica Qualquer melhor. lugar do país pode fazer. Se o imóvel for no Chuí, você pode fazer seu inventário em um cartório do OIAPOC. Não tem problema nenhum. Mas eu acho que ela quer saber quando tem bens imóveis, o que o Daniel falou, que o ITCMD que vai ter que ser feito naquele Isso. estado, mas o É. inventário você pode levar para fazer extrajudicial em outro estado. Mas Você o paga aonde tem ITCMD, o bem imóvel, o ITD ali, né? isso. Aí o ITCMD, de qualquer maneira, se o imóvel for no Chuí e o inventário for feito no OIAPOC, não tem problema nenhum.
o ITCMD sobre o imóvel de Chuí será no Rio Grande do Sul. Isso aí não tem jeito. A Ana Patti completou, mas continuo sem Lá entender. Como travou. planejar para não pagar ITCMD na mesma herança? Da mesma herança. Da mesma herança, não entendi. Não Mas entendi. a doutora Ana Patrícia, e não é cumulativo, de fato. Mas como planejar para não pagar ITCMD na mesma herança, o que você está dizendo? Eu agora, porque o ITCMD ele incide uma vez. Morreu, doou, incidiu. Passou. Ele não acumula. Ele É, só paga uma vez. Eliane Se tiver agradeceu. duas heranças, aí não tem Aí jeito, são porque são duas, duas heranças. é, São é, dois eventos, dois dois processos. fatos geradores. É, é. A Eliane agradece aí também, voltando aqui para o nosso pauta de perguntas. Qual o momento correto de pagar o ITCMD? Um pouco aí junto aí até com Momento já foi um correto? pouco. É, O momento correto são 27 momentos corretos. Cada estado, cada estado tem o seu momento correto. A gente tem Minas Gerais, que diz que você tem que pagar em até 30 dias após o falecimento, que aí você tem, senão vem incidir a multa. Tocantins também tem um desconto se não pagar até 60 dias. Cada tem estado tem uma variações, né? maneira. O Rio de Janeiro é 30 dias após o trânsito julgado. CPC fala, se for arrolamento, paga-se depois, tá? Paga-se depois do arrolamento. Se o CPC fala, tá? Até recentemente o STJ, analisando a lei do TCMD do Distrito Federal, disse que previa que deveria haver pagamento do arrolamento antes de terminar o arrolamento. O STJ afastou a lei, dizendo não, o CPC que prevalece, tem que ser pago depois. Agora, o inventário em si, a partilha o formal de partilha só será expedido após o pagamento. Agora, quanto? Né? Rio de Janeiro fala do transjulgado da sentença, todos falam da sentença. Minas Gerais antecipa lá para o momento da morte. Então, quer dizer, aí tem dentro dessa liberdade que cada estado tem, eles acabam fazendo aí, enfim, acabam Um fazendo mix. aí um mix. Minas incentiva aqui, dá desconto de 15% até, na verdade. Já em outros lugares são multa e assim Deixa eu por voltar diante. aqui, a doutora Ana Patrícia voltou aqui. Exemplo, pai morre, herdeiros pagam. Mas paga sobre o Isenção. patrimônio dele. Mãe morre, herdeiros pagam novamente. Mas paga só para o patrimônio dele. Ana Patrícia, É, o pai tem um patrimônio, a mãe tem outro patrimônio. Ainda que seja casado com união de bens, cada um é 50%, 50%. Aí vai montando. é. Como planejar, assim, aí não é a mesma herança, não é duas heranças. O Léo Melo fala, sendo o ITCMD progressivo no Rio de Janeiro, a cada faixa de base de cálculo, vai incidindo as alíquotas progressivas ou ele Entendi. paga a base do cálculo total e incide a respectiva alíquota? Aqui no Rio de Janeiro, Leonardo, aqui no Rio de Janeiro, hoje é igual a progressividade do imposto de renda, né? Então é por faixa, você vai comendo realmente, você vai só incidindo a alíquota naquelas faixas. Mas a gente tem estados, salvo engano, a Bahia, por exemplo, caiu naquela faixa, ganhou R$ 1 a mais, já cai Cai na na outra alíquota faixa. seguinte. Cai na alíquota seguinte. Mas aqui no Rio hoje é progressivo igual ao imposto de renda. Brusilhoto pergunta se pode comentar sobre o parcelamento do ICMD. Cada estado Posso. também vai ter um. Mas posso. Cada estado vai ter a sua maneira de parcelar, né? A sua faixa, Da né? sua Do que faixa. Agora, parcela. só uma questão do parcelamento do ICMD, o que acontece? Os cartórios registradores só irão registrar a transferência após o completar o pagamento do TCMD. Então, se você fizer lá 60 vezes o parcelamento, a propriedade não será transferida até o final. Por quê? Porque você tem a responsabilidade tributária por fato de terceiro, artigo 132, 133 do CTN,
que o cartório vai falar, olha, eu não vou deixar... Se você não me mostrar que pagou totalmente, eu não vou registrar. Porque se eu registrar, se você deixar de pagar, a Fazenda Pública pode vir atrás de mim. Então, você tem... E bancos também, em relação ao... até mesmo a transferência de valores. Tá? O problema do parcelamento é só esse. Você não conclui a transferência de bens. A Marisa aqui pergunta se um herdeiro comprar parte dos bens de outro, além do ITCD, também é devido ITBI? Depende. Se for gratuito, né? Se for uma sessão gratuita, aí a doação é ITD. Falou em Mas se for comprar, né? onerosa, aí é Aí vai ITBI. cair ITBI, É ITBI né? só. Comprar, falou em dinheiro, troca de dinheiro, é ITBI. Aí não cai ITCD. No Rio de Janeiro é progressivo incidindo sobre o monte ou sobre a cada bem? Sobre o Monte. monte. Sobre monte, é. Vamos lá. É interessante a pergunta da Avaliação. Kátia, rapidinho. Interessante a pergunta da Kátia, porque existem há estados que é sobre cada bem. Ah, é? Eu acho que é um ou dois que passa a tributação para o herdeiro, mas agora de cabeça não vou me lembrar. Mas boa pergunta, Kátia. Mas é sobre um monte aqui no Rio de Janeiro. E, gente, eu aconselho também vocês lerem o Arquitetura, o artigo do professor Daniel Bucar sobre invenção, que está bem extenso. Faço questão, vão lá, aproveitem. Ele trata de várias circunstâncias, imóvel urbano ou rural, imóvel rural, utensílios pessoais, bem detalhado. Eu acho que vale a pena, aproveitem, que o Arquitetura Tomo 1 e Tomo 2 está com 20% de desconto. Entrem lá no meu link. E lembrando que vai ficar o mapa mental dessa live também no link. É só se inscreverem que vocês recebem em 24 horas no e-mail de vocês. Uma outra pergunta aqui. A avaliação da CEF. CEF deve ser a Cefaz, né? Secretaria de Estado de Fazenda. Tem presunção de veracidade? Por quê e como impugná-la? A impugnação pode ser administrativa, né? Primeiramente, se faz administrativamente. Administrativamente, é. Inclusive, a única lei estadual, aproveitando que a doutora Ana Lúcia está aí presente, a única lei estadual que prevê um procedimento de impugnação da avaliação é a Lei Gaúcha, é a única de todo o nosso país, é a única. Mas primeiro a impugnação administrativa e depois temos a possibilidade, como sempre, de fazer a impugnação via judicial, né? Via judicial. Grande Pedro, como é que tá? Então, essa parte da pergunta seria assim, né? Porque tem presunção de veracidade, sim, porque pela própria autoridade que Sim, nesse representa, sentido né? Nesse sentido, sim. Pela legitimidade dos atos administrativos, né? Legalidade dos atos administrativos. Tem uma pergunta aqui do Bruno Miranda. No inventário onde há imóveis em Minas e Rio de Janeiro, foi ajustada entre os herdeiros a forma de partilha respeitado o quinhão, sendo que um dos herdeiros optou em não entrar na partilha de um imóvel no Rio de Janeiro. Assim, para o Estado de Minas Gerais, gerou excedente de meação porque ele recebeu o valor a maior que os demais herdeiros. Está correto esse entendimento? Peraí, você só lê de novo. Isso é o que eu estou pensando. Lê porque... No inventário em que há imóveis de Minas Gerais e Rio de Janeiro foi ajustada os herdeiros a forma de partilha respeitada do quinhão, sendo que um dos herdeiros e não entrar na partilha de imóveis de Janeiro. Assim, para o Estado de Minas Gerais gerou excedente de meação porque ele recebeu o valor maior. É que os herdeiros. Está correto esse entendimento? Bruno, se o monte, tá? Se o monte declarado e avaliado, tá? A ratificação da declaração for equânime para todos os herdeiros, e a Fazenda do Estado de Minas e a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro entenderem que realmente essa avaliação está equânime, não vai ter pagamento de excesso. Agora, se no Estado do Rio de Janeiro entender que que o valor que foi declarado para o imóvel do Rio de Janeiro, isso se for inventário extrajudicial ou arrolamento. Se o imóvel do Rio de Janeiro, para a Fazenda do Rio de Janeiro, entender que é maior e, portanto, houve excesso
para o Rio de Janeiro, para esse proprietário, o Estado do Rio de Janeiro tem competência para entender que houve excesso para ele e fazer a doação aqui. Além do TCMD, além do TCM, fazer a doação também. Então, essa é uma questão. Por isso que quando eu Bem vi essa complexa. pergunta, quando eu vi essa pergunta, eu sabia que era isso que eu estava querendo falar. Isso vai depender. Se for avaliação judicial, ótimo, tá? Você não vai brigar com nenhuma fazenda. E se for equânime, melhor ainda. Agora, se for deixar para as fazendas, e digo mais, aí eu falo experiência própria. Boa parte das fazendas estaduais já consultam as outras fazendas estaduais para saber se a avaliação do imóvel de lá, de Minas Gerais, por exemplo, Rio de Janeiro faz isso, vai entrar na fazenda, contato com a fazenda estadual de Minas para saber se a avaliação dos imóveis de Minas realmente está de acordo com o valor declarado, para saber se houve ou não excesso para imputar aqui no Rio de Janeiro. Essa talvez seja, Bruno, a maior complexidade de uma sucessão com imóveis fora, em vários estados. A maior complexidade de sucessão é essa. O Marco Antônio pergunta onde está o link. Aqui na minha bio, no meu perfil, se você entrar, tem um link que é a bio, que é um Linktree. Lá vai estar o tema da aula de hoje, como também teve o tema da aula da professora Ana Carolina Brochato Teixeira. E também tem o link do nosso curso, que está com lista de espera. Quem quiser também pode fazer. E o Caio Pires complementa a sua resposta, dizendo que São Paulo está tentando aprovar também a impugnação administrativa. Acho que para aquela pergunta que fizeram sobre aprovar, né? a impugnação. A Luísa faz uma pergunta aqui. Gostaria de saber um pouco mais sobre o TCMD, sobre herança advinda de precatório. A incidência deve ser no momento da habilitação do herdeiro ou da inclusão do crédito no orçamento do precatório? Interessante pergunta. Primeiro tem que ver só se for precatório alimentar, há estados que isentam do ITCMD, verbas não recebidas em vida pelo falecido, né? Pode ser verba trabalhista, verba de servidor. Primeira coisa é identificar qual é a natureza do precatório. Se não for isento esse precatório, é na habilitação do herdeiro. É na habilitação do herdeiro no precatório. Na verdade, a habilitação do herdeiro na inclusão do crédito no orçamento do precatório. Tá. O herdeiro, bom, eu faria o seguinte, Luiz, a gente até conversou sobre isso. O espólio ainda se mantém como legítimo lá perseguindo o crédito. Na hora de entrega do crédito, que aí você tem certeza que vai ser pago, liquidado, porque senão você vai ter um direito de ação, mas no caso vai ter um crédito, e na hora do crédito, aí paga o TCMD e se habilita para transferência da titularidade do crédito. Então, no momento do pagamento, né? Até porque demora tanto, né? Então, eu faria isso. A Eliane faz uma pergunta aqui, interessante também. Se os bens estão em países que não tributam, como exemplo, Noruega, Israel, Suécia, etc., e sou residente aqui, deverá ser recolhido aqui no Brasil? Se o bem está lá, não, né? Hoje, Eliane, o STF diz que não é possível o Brasil, qualquer Estado brasileiro, tributar bens em razão de herança recebidos fora do país. Então, recebidos lá, vai submeter só a lei de lá mesmo. Então, a lei de lá. Aqui, mesmo que ela trouxesse, não seria, porque também teria que seguir conforme o STF, né? Exato. Porque uma situação é lá, o patrimônio está lá, você não traz para cá, né? Isso. E a outra, no caso, trazendo, o STF decidiu ano passado, recentemente, né? 2020, né? Ou foi esse ano? Foi esse ano, 2021 já. Já estou perdida no tempo, a gente já não... O Caio fala isso é a maior bomba, eu não sei sobre o que exatamente, que ele estava... Professora Maria da Glória Prado.
Ai, Glória, Glória de São Paulo, nossa grandes desenhista. professores. É. A Luísa ainda fala, esse momento de incidência implica no próprio valor da herança a ser recebida, já que o crédito precatório deve ser atualizado até a data do pagamento, certo? Sim, né? É pelo Sim, valor que vai ser pago sim. no momento. O Bruno, sim, a divisão foi equânime, no caso lá daquela pergunta que ele tinha feito. Quero o curso, Bruno? Link na minha bio, lista de espera, porque apesar de ser o curso online, como nós estamos aulas ao vivo com os 4 professores e para darmos atenção nas aulas, a gente tem limite, tá? Então, Professor, aproveita. aqui, ó, professor Cadu Siqueira, um grande abraço para Sergipe. Sergipe, que teve a lei alterada do TCMD ano passado, é uma lei muito boa a lei do ano passado em Sergipe. Grande abraço para Sergipe. Luísa, exato, entendi. Essa não, live sensacional. Caio, bens imóveis em estados diferentes, uma bomba. Ah, tá. Com certeza. Era a pergunta que o Daniel estava É respondendo. uma bomba Lúcia, mesmo. acabei de cadastrar na lista, espero, ótimo. Que curso também? Quero curso. Então, entrem lá, está sendo uma alegria. A gente vê alguns alunos aqui presentes. É um curso administrado por mim, professor Daniel Bucar, professora Simone Tassinari, professora Ana Carolina Brochato Teixeira. E indo para a parte final já da nossa live, Daniel, ainda tem uma pergunta, duas aqui. A diferença entre quinhões advindos de acordo de partilha entre maiores é fato gerador? É, A gera diferença entre doação. Gera doação. Se não tiver torna, né, reposição de valor, e aí se tiver reposição de valor, dependendo de qual seja o bem a ser tornado, não tem incidência de TBI, mas se for gratuita, o excesso, não tiver contrapartida, vai gerar ITD. Então vai ter ITCM de causa-morte e ITD de doação. certo. Aqui ainda uma pergunta da Ana. Qual a forma de avaliação em empresa para fins de ITD? São 27 formas de avaliação. Normal, cada estado tem sua maneira de avaliar. Normalmente, estou botando aqui vários, os estados optam pelo valor patrimonial das cotas. Normalmente. Mas aí, normalmente também, os estados falam, se tiver imóveis no ativo, imobilizado no circulante, eu quero avaliar o valor dos imóveis para fazer uma Na apuração diaria das atualidade, no cotas. mercado. Na verdade, no mercado. Então, aí os estados eles têm liberdade na avaliação. Agora, só uma questão importante, tá? E aí, eu acho que não temos nenhum estado que fale especificamente que não fale sobre avaliação de sociedades, tá? O importante é que, para que a avaliação seja legal, que haja lei pré-fixando a forma de avaliar. Esse é o ponto. Não dá para inventar uma forma de avaliação que não esteja ou na lei, ou que a lei tenha delegado esse poder para um secretário que tenha emitido resoluções, ou para o Poder Executivo, através de decreto, aí depende. O importante é que haja uma previsão de como fazer a avaliação. Mas, normalmente, respondendo, é o valor patrimonial. Marco Antônio perguntou quando será o curso. Em breve, tá? Bem breve mesmo, então fica atento, segue aqui meu Instagram, que sempre fico dando notícias e assim por diante. A Célia pergunta, o ITCMD, já fez essa pergunta, se tem previsão de alterar? E uma última aqui, para efeitos de isenção ou progressividade, a base de cálculo considera o valor integral do bem ou fração partilhada? Aí o Teve que eu falo, teve uma pergunta nesse teve uma sentido. A pergunta maior, parecida assim, sobre o bem ou sobre o todo, né? é um monte. Normalmente é um monte.
tem um Estado que excepciona, que faz a imputação na pessoa dos herdeiros, isso em relação à isenção e acho que também em relação à progressividade. Mas a regra é no monte, sobre o monte. Tá. Eu acho que eu pulei uma aqui, mas também é mais complexa. Eu acho que é uma pergunta direta. A incidência de TCD e extinção de usufruto ocorrido em julho de 98, primeiro, não sei nem de qual estado está falando, Tem que né? olhar o Estado e qual é a lei em vigor que Em vigia 98. 98, na data do fato gerador, que é na data do falecimento. Tem que Esse olhar foi o isso. Bruno. Não sei se era o Bruno Miranda, só estava aqui, eu só notei Ó, o primeiro nome. a Emília aqui está esclarecendo que Ceará faz relação ao herdeiro. É isso. É Ah, isso. Então era o a base Ceará. de cálculo. Então era o A Ceará. Emília também é nossa aluna aqui do curso, está acompanhando, acabou de dizer que está gostando muito. Bem, Daniel, a gente já está aí na reta final, até achávamos que a live ia ser mais curta, acabei te prendendo aqui por 1 hora. Só tenho a agradecer a toda a sua generosidade de tempo, da sua clareza ao responder todas as perguntas. Lembrando que isso vai estar no mapa mental, essas respostas, e vai estar no link. Então é só se inscrever que vocês recebem por e-mail o mapa mental com essas perguntas, essas 11 perguntas, e ainda foram feitas aí algumas ao longo. Quem falou Nossa aqui? glória, nossa A glória. Glória. Suspeita. Maria da Graça. Que bom. Gente, agradecer, Daniel, a sua participação mais uma vez, lembrando a todos, convidando que na próxima quinta-feira, às 11 da manhã, a live com a professora Simone Tassinari, tá certo? É isso, gente, vamos nos Imperdível. acompanhando, que tem notícia aí para todos, tá bom? Obrigada, Ok. Lúcia, Glória, Lincoln. Tá Beijo, obrigada, ótimo. Dani. Abraço, beijo, boa noite para todos. Se cuida. Boa noite, tchau.